novamente, eu sou a professora Elis Pires e vim aqui fazer mais um videozinho da série Negação e Equivalência Lógica. Agora a gente vai falar do se e somente se. Ele não é tão cobrado nos concursos quanto o se então, o e, o ou, o algum, nenhum, mas a gente vai falar rapidamente sobre ele, tá? Só uns pequenos exemplos aqui para que vocês não fiquem sem entender quem é o se e somente se. Então vamos lá, a gente vai começar com esse exemplo, tá? Eu tenho trazido os exemplos no vídeo porque às vezes você lembrando esse exemplo, você já lembra na hora de fazer a questão, sem precisar muito ficar decorando, né, formulazinhas ou dicas. Então vamos lá, primeiro exemplo, né? O ano é bissexto, se e somente se fevereiro tem 29 dias. Vamos lá, se a gente pega essa frase, simplesmente essa frase, dá a entender o quê? Essa é a única condição para o ano ser bissexto? Não. Esse se e somente se, na verdade, o que ele significa? O ano é bissexto se fevereiro tem 29 dias e vice-versa. Se fevereiro tem 29 dias, então o ano é bissexto. Quando a gente olha essa frase, pensando ali no português, dá a entender que é única e exclusiva condição para o ano ser bissexto. Eu poderia falar o ano é bissexto se e somente se o ano tem 366 dias. Também é uma situação em que eu consigo identificar um ano bissexto. Mas então, que fique claro, esse se e somente se, ele quer dizer, neste caso, que se você ler a frase, o ano é bissexto, se fevereiro tem 29 dias, ou se fevereiro tem 29 dias, se o ano é bissexto, olha o que está ali embaixo, tá vendo a conclusão lógica? As duas frases estão corretas. Lembra que no vídeo anterior a gente viu o se e então? Se eu falasse, se o ano é bissexto, então fevereiro tem 29 dias, eu não poderia concluir que se fevereiro tem 29 dias, então o ano é bissexto, porque era um se então. A diferença, então, do se e somente se é que agora eu posso sim concluir. Se fevereiro tem 29 dias, o ano é bissexto. Se o ano é bissexto, fevereiro tem 29 dias. Olha só, vamos chamar o ano é bissexto da proposição A e fevereiro tem 29 dias vai ser a proposição B. Então, o que a gente tem ali? Aquele sinalzinho que está ali é uma setinha, mas dessa vez apontando para os dois lados é o símbolo do se e somente se, tá? Então, se e somente se A, então B. Logo, se e somente se B, então A. Vamos ver aqui a equivalência lógica. O que é a equivalência lógica? É eu falar, novamente, a mesma coisa com outras palavras, né? É o que a gente pode enxergar aqui dentro do se e somente se. Então, de novo, o ano bissexto é a proposição A, fevereiro tem 29 dias, proposição B. Então, se e somente se A, se e somente se B, então B, se e somente se A. Eu posso falar o contrário, fevereiro tem 29 dias, se e somente se, o ano é bissexto. Outra equivalência lógica que a gente pode ver aqui é o não A e não B. Se e somente se não A, então não B e vice-versa, tá? Então, eu posso falar, o ano não é bissexto, se e somente se fevereiro não tem 29 dias. E vice-versa. Fevereiro não tem 29 dias, se e somente se o ano não é bissexto. Vai caber direitinho como equivalência lógica. E outra equivalência lógica do se e somente se é o e. Porque se eu estou dizendo que uma coisa, vice-versa, né? A mesma coisa, vice-versa é verdade, então eu posso falar que o ano é bissexto e fevereiro tem 29 dias. Eu posso concluir que isso vai acontecer. Se o ano for bissexto, fevereiro vai ter 29 dias. Então é uma equivalência lógica. O e é uma equivalência lógica do se e somente se. A e B. O ano é bissexto e fevereiro tem 29 dias. E o mesmo vale para negação. Não A e não B. O ano não é bissexto e fevereiro não tem 29 dias. Estou falando uma verdade. Estou falando algo que é equivalente ao se e somente se. Bom, temos a equivalência e a gente tem também, às vezes é muito cobrado em exercício, conclusão lógica. Por que eu separei aqui a equivalência e a conclusão lógica? A equivalência eu tomo por verdade, né? Então, o ano é bissexto e fevereiro tem 29 dias. É verdade, porque é se e somente se. Mas já a conclusão lógica não é necessariamente uma verdade, mas é algo que eu posso concluir, que eu posso afirmar nesta situação. Então, se A, então B. Lembra a setinha apontando para um lado só? A gente lê dessa forma, né? Então, se o ano é bissexto, então fevereiro tem 29 dias. E vice-versa. Se fevereiro tem 29 dias, então o ano é bissexto. Agora, por que isso não é uma equivalência lógica?
justamente pelo fato do se, então, ser diferente, a estrutura dele é diferente do se e somente se. Por isso eu posso concluir que se o ano é bissexto, então fevereiro tem 29 dias, mas não posso falar que nesta frase eu estou falando a mesma coisa da de cima. Por quê? Quando eu tenho se, então, não significa que o contrário é verdadeiro. O fevereiro não tem 29 dias, então o ano é bissexto. No se, então, não tem isso, tá? E a mesma coisa vale para negação. Se o ano não é bissexto, então fevereiro não tem 29 dias. De novo, uma conclusão. E vice-versa. Se fevereiro não tem 29 dias, então o ano não é bissexto. Isso aqui, lembrando, não é uma equivalência lógica. É uma conclusão que eu posso usar para resolver situações problema, mas não é uma equivalência lógica. E por fim, a negação lógica. A negação lógica do se e somente se é o ou. Então, o ano é bissexto ou fevereiro tem 29 dias. Gente, não pode, não pode. O ano é bissexto ou fevereiro tem 29 dias, eu estou aceitando que o ano pode ser bissexto e fevereiro pode ter 30 dias, por exemplo. Não pode. Se colocou o ou ali, você aceita que apenas uma das duas proposições sejam verdade. E nesse caso, ambas têm que ser verdadeiras. Então, se ambas têm que ser verdadeiras, o ou é a negação lógica do se e somente se. Tá? Então, o ano não é bissexto ou fevereiro não tem 29 dias. Também não pode. Não pode acontecer uma coisa ou outra, tem que acontecer as duas. Normalmente, então, a negação lógica do se e somente se é o ou. Mas a gente pode usar o e se estiver negando uma das duas proposições, como no exemplo abaixo. O ano é bissexto e fevereiro não tem 29 dias. Isso aqui também é uma negação. O ano não é bissexto e fevereiro tem 29 dias. Não pode. Se a gente colocou como condição um e o outro juntos, então a gente não pode aceitar nenhuma dessas quatro alternativas que estão na tela. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo de exercício, né? 2 exemplos, usando o se e somente se. Pode dar uma pausa aí no vídeo, tentar fazer e depois volta aqui no resultado, tá? A negação da proposição é verão em Gramado, se e somente se faz calor? É. Então, olha só, se a gente tem o se e somente se e ele quer a negação, olhando aqui no enunciado, a gente já pode pensar no ou. Lembra que a negação do se e somente se é o ou. Olhando as alternativas aqui, nós temos ou só na última opção. Ou é verão em Gramado ou faz calor. Então, se eu mantiver a estrutura da minha frase, porque o A é verão em Gramado, o B faz calor. Então, se eu mantiver A ou B na mesma estrutura que está, isso é a negação da proposição. Então, olha, ou é verão em Gramado, aqui é o A mesmo, e faz calor é o B. Então, aqui eu tenho A ou B. Isso aqui é a negação lógica da proposição é verão em Gramado, se e somente se faz calor, tá? Vamos ver as outras alternativas aqui? Olha só. Não é verão em Gramado, se e somente se não faz calor. Olha só. Não há, se e somente se, não B. Nós vimos que isso aqui é uma equivalência lógica. Ali atrás a gente viu, né? Então, aqui tá falando a mesma coisa. Se é verão, então, se é verão aonde? Nem falou, essa frase está fora do contexto. Essa frase aqui não tem nem nada a ver com o exercício. Teria que ter falado pelo menos se é verão em Gramado, né? E se falasse se é verão em Gramado, então faz calor, seria uma conclusão lógica, estaria verdadeiro também. É verão em Gramado e faz calor. Então aqui eu tenho A e B. A e B é equivalência lógica. Não é verão em Gramado e não faz calor. Olha só, não há e não B. Também é uma equivalência lógica. Então, ou é verão em Gramado ou faz calor, seria a negação dessa proposição. Vamos lá, uma questãozinha do Cefet. Considere as seguintes proposições. Se Carlos é motorista, então José é professor. Temos um se então. Segunda proposição. José é professor se e somente se Ana for bailarina. Segunda proposição. Aqui é um se e somente se.
Sendo assim, é correto afirmar que. Então, essa daqui é o tipo de questão que nós temos que ler as alternativas, né? É correto afirmar? Se tivesse perguntado a negação, aquela mesma dica que eu já passei para vocês no outro vídeo. Qual a negação? Qual a equivalência lógica, a negação lógica? Tenta fazer como se fosse uma prova aberta e olhar os resultados para você não se confundir. Mas nesse caso aqui, nós vamos avaliar as alternativas. Nós temos que ler para saber qual é a correta, né? Mas de cara a gente tem se em todas elas. Então, vamos colocar aqui uma coisa. Se eu pegar essa primeira alternativa, se Carlos é motorista, então José é professor, a equivalência lógica do se, então, são duas, né? É o ou Carlos não é motorista ou José é professor, seria uma equivalência lógica. E a outra equivalência lógica é, se José não é professor, então Carlos não é motorista. Ó, se José é professor, não pode ter. Não existe, ali não é um se então. Então, ali não é um se somente se, é um se então. Se então eu não tenho vice-versa. Então, essa letra A já está eliminada, tá? Então, vamos lá. Se José não é professor, ó, então Ana não é bailarina? Não. A Ana e o José, eles têm uma relação na segunda ali, que como é se somente se o José é professor, a Ana é bailarina, e se a Ana é bailarina, o José é professor. Então, se o José não é professor, a Ana não vai ser bailarina. Ah, sim, certinho, é isso que está escrito aqui. Então, tá lá, se o José não é professor, então a Ana não é bailarina. Ok. Se Carlos não... Gente, se Carlos não é motorista, turma... Está escrito alguma condição ali, no caso do Carlos não ser motorista? Não está falando nada sobre Carlos não ser motorista. Então eu não posso ter nenhuma alternativa aqui para eu avaliar dizendo se Carlos não é motorista. Não tem essa alternativa, tá? Eu poderia ter o Carlos não é motorista se fosse ou José é professor, ou então... Se José não é professor, então Carlos não é motorista. Mas se Carlos não é motorista, não existe. Essas duas alternativas aqui, ó, não tem como, tá? Se Ana não é bailarina, então Carlos é motorista. Então vamos pensar uma coisa. Para o Carlos ser motorista, olha, se o Carlos é motorista, o José é professor. Tá falando lá em cima. Então, Carlos é motorista, logo o José é professor. E na segunda proposição diz que se o José é professor, a Ana vai ser bailarina, porque ali tem um se somente se. Então, o José sendo professor, a Ana pode não ser bailarina? Então, aqui também está eliminado. Realmente é a letra B. Se José não é professor, então Ana não é bailarina. Ok? Ô, gente, espero ter ajudado novamente. Ainda falta um videozinho aí da série, que é a negação do todo e do nenhum. Tá? Em breve eu vou estar lançando ele aqui para vocês também. Fica com Deus, até a próxima. Não esquece de curtir, tá? Curtir, compartilhar e seguir o nosso canal. Um abraço, fica com Deus.